Não foi no laboratório, ou pode ter sido por acidente, ou talvez não, mas acima de tudo foi um morcego. Meus caros, esta é provavelmente a notícia que mais me insulta a inteligência. Eu penso que a mim e a qualquer pessoa que não se considere um objeto, que não se considere um atrasado mental, que não se considere um objeto da manipulação de outrem e do grande poderio oriental antidemocrático. Depois desta pandemia ter dado a volta ao mundo inteiro, ter posto tudo de cabeça para baixo, posto tudo de pantanas, vejam o esforço que agora é feito pela própria OMS, que devia ser a nossa protetora, devia ser a nossa advogada, a advogada da humanidade. O esforço que ela faz para branquear os responsáveis e a origem de tudo isto. Os responsáveis, repito, por tudo isto e a origem onde tudo começou. Terminou a visita da equipa da Organização Mundial de Saúde à China. Os peritos estiveram vários dias no terreno para tentar descobrir a origem do vírus. Visitaram vários locais, entre eles o célebre mercado onde tudo poderá ter começado. E no final afirmaram que ainda não é possível dizer como é que a pandemia começou. Como se todos nós já não estivéssemos à espera dessa conclusão inconclusiva. Os peritos foram para lá passar um mês de férias, fechados num hotel, proibidos de sair e de ver o que queriam ver, foram conduzidos pelas autoridades e pelos seus colegas peritos chineses aos 4 ou 5 lugares onde lhe foi concedido a hipótese de ver alguma coisa. Claro que depois de um ano tudo foi apagado, tudo desapareceu, e a um sítio não foram, foi ao laboratório. E mesmo que tivessem ido, também não fazia mal, porque já está tudo completamente, reestruturado, para não dizer outra coisa. Portanto, é das tais visitas que, depois de um ano de espera de autorização, já se sabia que o resultado seria este, ou seja, o resultado nulo. O perito chinês que acompanhou a equipa da OMS apresentou a tese de que o vírus já estava a circular noutras regiões antes de chegar a Wuhan. Noutras regiões chinesas. Eu nem sei como é que eles admitiram que aquilo tivesse começado naquele país democrático oriental. Eu acho que eles deviam ter pensado num plano B e dizer que o vírus devia ter vindo de outro país qualquer ali à volta, menos daquela grande democracia oriental. 阳性样本的检测时间，甚至呢是要早于这个一些相关的首发病例的报告，这也提示，不排除一些地区存在着漏诊的情况。 Pois é, mas só se descobriu porque aquele médico, penso que o oftalmologista chinês, o revelou inadvertidamente, o que lhe custou a vida. Não sabemos se foi o vírus que lhe tirou a vida, se foi o anúncio do vírus que lhe atirou. A equipa da OMS investigou 4 possíveis cenários para a origem do vírus. O menos valorizado é que tenha sido uma fuga a partir de um laboratório. Esta tese tem, aliás, estado na origem de muitas teorias da conspiração. Teorias da conspiração que têm 2 pilares que são completamente inabaláveis. Primeiro, esse laboratório em Wuhan foi lá montado com material vindo dos Estados Unidos e com dinheiro dos Estados Unidos, no tempo ainda de Obama. E segundo, uma própria médica investigadora que lá trabalhava veio dizer nos Estados Unidos que o vírus saiu dali, exatamente daquele sítio, por uma fuga inadvertida. Foi uma pessoa, uma investigadora que lá trabalhava. Portanto, se isso são teorias de conspiração. A hipótese mais provável é que o vírus tenha começado num animal e depois chegou até ao ser humano através de uma outra espécie intermediária, muito provavelmente o pangolim. Ora, está realmente a hipótese mais politicamente correta, porque assim não podemos culpar ninguém, nem por negligência e muito menos por dolo. Our initial findings suggest that the introduction through an intermediary host species is the most likely pathways and one that will require more pass from
whatever original animal species all the way through the Huanan market could have taken a very long and convoluted path involving also movements across borders. Ora, aí está, deixando no ar a possibilidade dele até ter vindo de outros países, como eu tinha dito há pouco. Portanto, isto nem tem nada a ver com a China, se formos a ver, isto até deve ter tido a sua origem na Amareleja, lá embaixo no Alentejo. Travels, etc., before arriving in the Huanan market. Está, portanto, completo e terminado o branqueamento internacional e agora cabe a cada um dos países submetido àquela grande democracia oriental branquear nacionalmente em cada um dos países, para o seu próprio povo, branquear a origem deste vírus. Por exemplo, este investigador português já o está a fazer aqui para nós, povinho. E voltamos à conversa em estúdio com o meu convidado, o investigador Paulo Betancourt. Paulo, tem acompanhado esta investigação à origem do vírus, com as informações que neste momento existem, qual é de facto a explicação mais provável? Bem, de facto, a Organização Mundial de Saúde tem estado a acompanhar isto e a investigar, e seria importante dizer que existem os instrumentos necessários para se analisar o genoma dos vírus e de qualquer ser vivo. Portanto, pode-se olhar para o genoma e tentar perceber o que é que está na constituição de cada organismo. E quando se olhou em detalhe para este genoma, observou-se que não havia intervenção humana, que parecia ser um vírus perfeitamente natural. Ora, prestem bem atenção, este investigador português diz que não houve intervenção humana e, portanto, parece ter sido um vírus natural, mas mais à frente vai dizer o oposto. Quando os vírus são feitos em laboratórios, têm determinadas sequências que sabe que são feitas em laboratório. E o vírus parece ser um vírus de origem natural. Como muitos outros que existem na natureza. Como muitos outros que existem. E a questão, de facto, pode ter havido um acidente de laboratório, isso não se sabe, isso já aconteceu no passado. Como? Um acidente no laboratório? Então, mas ele acabou de dizer que o vírus era natural, como é que pode ter havido um acidente no laboratório? Só se o vírus naturalmente saiu do laboratório por um acidente. É a única explicação. Pode acontecer, mas não há evidência nenhuma que indique que seja assim, que tenha havido algum acidente. Bem, tem que se decidir. Ou saiu do laboratório por um acidente, ou saiu do laboratório por um não acidente. E isso é bem pior. Portanto, isto é muito importante saber-se a origem do vírus, porque ao se determinar a origem do vírus, nós podemos mais facilmente prevenir no futuro potenciais pandemias, e além disso também é importante tentar perceber como é que um vírus passa entre o morcego e o homem, para se perceber mais em detalhe como é que, molecularmente, como é que isso acontece, para nós estarmos protegidos para outras epidemias que poderão acontecer no futuro. É importante perceber como é que o vírus passa de um morcego para o homem. Este nosso investigador nem sequer foi à China, não esteve em Wuhan, mas ele sabe que o vírus apareceu, afinal, no morcego. O que é que lá foram fazer os especialistas todos da ONU, da OMS, à China? Perguntavam aqui ao nosso amigo e especialista português, que ele explicava-lhes, olha, foi um morcego. Paulo, muito obrigado por ter estado na Janela Global. E pronto. Este especialista português foi a este programa, fizeram-lhe uma pergunta, explicou o que tinha a explicar, que é bem mais do que sabem os especialistas da OMS que foram de propósito dos Estados Unidos para a China, estiveram lá um mês e vieram a zero. Vieram a dizer que não sabem como é que aquilo começou, pode ter sido de várias maneiras. Aqui o nosso especialista português explicou logo tudo de uma vez só, não foi no laboratório, ou pode ter sido por acidente, ou talvez não, mas acima de tudo foi um morcego.